Prezadas irmãs, prezados irmãos, dentro dos vídeos formativos sobre liturgia que a nossa comunidade tem oferecido a todos vocês, hoje nós somos convidados a voltar o nosso olhar para o chamado tempo comum. Por meio das nossas celebrações, a Igreja nos dá a oportunidade de vivenciarmos todos os mistérios da vida de Cristo. Isso é organizado por meio do que nós chamamos de ano litúrgico. Então nós temos uma organização das celebrações que acompanham os mistérios da vida de Jesus desde o seu anúncio, o seu nascimento, a sua vida pública, depois também a sua paixão, morte, ressurreição, ascensão aos céus e a vinda do Espírito Santo. Essa dinâmica então é apresentada de modo organizado para nós e ressaltado de modo muito maior com as nossas celebrações dominicais, com as nossas missas dominicais. Nessa dinâmica do ano litúrgico, nós temos então os tempos do Natal, e em preparação ao Natal nós temos o tempo do Advento, nós temos o tempo da Páscoa e o Tríduo Pascal, e em preparação a ele o tempo da Quaresma, e os outros momentos do ano em que nós não estamos celebrando esses mistérios específicos da vida de Jesus, nós encontramos o chamado tempo comum. Entretanto, é necessário nós tomarmos cuidado, porque na nossa linguagem do cotidiano, quando a gente chama alguma coisa de comum, a gente está querendo dizer que é algo que não tem importância. Então, alguns estudiosos da liturgia nos dizem que essa tradução de tempo comum não é a melhor tradução. No original, a gente lê que são os domingos pelo ano. E isso talvez seria um jeito legal da gente conseguir entender essa dinâmica. Nós não estamos celebrando nenhum mistério específico da vida de Jesus, mas estamos celebrando o cotidiano, estamos celebrando os domingos através do ano, por meio do ano, caminhando pelo ano. E enquanto nós fazemos essa caminhada, nós caminhamos lado a lado com Jesus. Jesus está iniciando a sua pregação, Jesus está chamando os apóstolos, Jesus monta o seu colégio apostólico e Jesus começa a passar pelas vilas, pelas cidades, ele começa a ensinar, a pregar, a realizar milagres, a realizar sinais. E enquanto ele faz isso, na sua vida pública, ele vai deixando para nós a sua mensagem evangélica. Então nós costumamos dizer que no ano litúrgico nós temos tempos de destaque, mas nenhum tempo é mais importante do que o outro, porque todos são manifestações da obra salvífica de Jesus no nosso meio. O tempo comum é um tempo tão importante quanto os outros nessa visão dos mistérios de Jesus, porque mesmo que ele não está nascendo, nem morrendo, nem ressuscitando, ele está caminhando lado a lado conosco. E por meio do cotidiano, ele nos ensina a agir como ele agiu, a amar como ele amou. O tempo comum, ele é dividido em duas partes dentro do ano litúrgico. A primeira parte do tempo comum, ela se inicia assim que terminam as festividades natalinas, o tempo do Natal. Então, com a celebração do batismo do Senhor, geralmente lá no comecinho de janeiro, nós encerramos o ciclo do Natal, tempo do Natal e tempo do Advento, e nós iniciamos a primeira parte do tempo comum. Lá naquela primeira parte, os textos litúrgicos que são apresentados a nós, eles nos revelam o início da missão de Jesus. Por isso nós vamos ouvir o quê? Jesus anunciando o reino, Jesus convidando os seus apóstolos, ele passa lá na praia, vê Pedro, vê André, convida Pedro e André para poder serem pescadores de homens e vai montando então o seu colégio apostólico e iniciando a sua pregação. Em alguns anos do ano litúrgico em geral, nós ouvimos as bodas de Caná, que é o capítulo 2º do Evangelho de São João, ou seja, nós estamos contemplando na primeira parte do tempo comum o início da pregação de Jesus. Depois nós paramos o tempo comum quando se inicia a Quaresma. Por isso, o tempo comum se iniciou na segunda-feira, depois do batismo do Senhor, e vai se encerrar na terça-feira, antes da quarta-feira de cinzas. E aí nós paramos e começamos a celebrar o tempo da Quaresma, a Semana Santa e o Tríduo Pascal, e depois o tempo pascal. Quando nós encerramos o tempo pascal com a solenidade de Pentecostes, na segunda-feira após Pentecostes, nós retomamos então o tempo comum.
E aí a dinâmica do tempo comum, ela é a mesma, no sentido de que nós vamos continuar a caminhar ao lado de Jesus. Mas agora Jesus já não está mais montando o seu colégio apostólico, Jesus não está começando a sua missão. É o desenvolvimento da sua missão. E o tempo comum vai então da segunda-feira depois de Pentecostes até chegar lá no sábado que antecede o primeiro domingo do tempo do Advento, depois da solenidade de Cristo Rei, que é o último domingo do tempo comum. Então, nessa segunda parte, nos primeiros meses, nós vemos então Jesus caminhando e fazendo a sua pregação. Lá do mês de setembro para frente, nós vamos caminhando para o final do tempo comum, onde a pregação de Jesus já se torna uma pregação mais escatológica. Jesus começa a falar sobre o final dos tempos e começa também a anunciar a sua Páscoa. Então, prezados irmãos, prezadas irmãs, essa é a dinâmica do tempo comum, o qual nós somos convidados a celebrar de modo muito alegre, de modo assim, muito cotidiano. A gente não consegue fazer festa todo dia, a gente não consegue comer comida de festa todos os dias. É necessária a comida do dia a dia, é necessária a vivência cotidiana, caminhar com as pessoas, estar vestido de modo corriqueiro. Esse é o tempo comum, é o tempo em que nós aprendemos com Jesus de um modo muito simples, caminhando com Ele, com exemplos que Ele nos dá no dia a dia, com coisas simples que vão acontecendo na vida das pessoas. E assim nós vamos nos preparando para as grandes celebrações do ano litúrgico. Por isso, quando você entrar na sua igreja ou aqui na nossa catedral, para você saber que é tempo comum, você vai ver que a igreja está ornamentada, primeiro com menos flores, porque o tempo das grandes flores é o tempo pascal, o tempo do Natal. Mas também a igreja não está totalmente sóbria e despojada como no tempo do Advento ou no tempo da Quaresma, onde o roxo se destaca. No tempo comum, quando você entrar na igreja, nós vamos ter um pouquinho de sobriedade, não tantas flores no altar, e a cor verde estará em destaque, tanto em bandeiras, como nós temos aqui na nossa catedral, como também nas vestes litúrgicas do presidente da celebração, daqueles que auxiliam na própria celebração, ministros, leitores, representando justamente que nós estamos nesse tempo comum. Nós não encontramos explicação litúrgica assim específica sobre o que seria essa cor verde do tempo comum. Para nós, a cor verde simboliza várias coisas, como por exemplo a esperança, mas alguns vão dizer, e eu não vou garantir que essa é a explicação, mas a comparação é muito didática para nós, o tempo comum simboliza o verde daquilo que não é maduro, significando que é necessário nós caminharmos junto com Jesus, é necessário nós estarmos com Ele no dia a dia, porque só assim nós vamos conseguir compreender as grandes coisas, os grandes mistérios da vida de Jesus que acontecem no seu nascimento, na sua paixão, morte, ressurreição, ascensão aos céus ou a vinda do Espírito Santo. Assim, prezadas irmãs, prezados irmãos, vamos viver bem o tempo comum. Vamos dar as mãos a Jesus. Vamos caminhar ao seu lado. Vamos aprender com os erros daqueles que estão perto de Jesus, ouvir os seus ensinamentos e assim, no dia a dia, ir aprendendo com Jesus, caminhando com Ele, o seu mandamento do amor de modo pleno, concreto, ao seu lado.